Ele tem mais de 11 milhões de seguidores, antigo jornalista, hoje totalmente youtuber. Iberê, como é que é esse lance de mudar de profissão, ficar na mesma, mas numa outra mídia? É muito parecido, na verdade, porque eu tenho que pesquisar a pauta, depois eu tenho que verificar se as informações são verdadeiras, depois tenho que apresentar o vídeo, editar. Então o trabalho de comunicação é muito parecido com uma matéria de TV. Mas aí tem um lado que é um lado de fazer coisas, né, que não existia no jornalismo, que é botar a mão em furadeira, parafuso, inventar projeto. Então esse lado de engenheiro foi uma coisa que eu tive que aprender ao longo do tempo. Então você pegar os primeiros vídeos do Manual do Mundo, eles são bem simples, coisas muito fáceis de fazer em casa, tipo como afiar uma faca. Aí você foi se desafiando. Aí a gente foi crescendo até, sei lá, esse ano a gente fez um carrinho, um kart elétrico. A gente já fez vários barcos, estamos fazendo um submarino, então a coisa foi tomando proporções absurdas. Mas de onde que você tirou onde é que foi o insight, a sacada aí, a luz? Poxa, eu vou montar coisas, eu quero mudar de profissão. Então, ou foi meio acaso? Não. Primeiro que eu sempre trabalhei com site, então eu fui programador, antes de ser jornalista, e aí quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, a gente ainda tinha que programar o site antes de colocar no ar, tinha que saber um pouco das duas coisas. Sempre trabalhei nessa área lançando sites. Okay. E aí a Mari, quando ela saiu da faculdade, eu criei um site para ela e ela começou a fazer um blog de saúde, ela é terapeuta ocupacional. Então a gente já estava com esse pé assim, em publicar coisas na internet, em criar projetos na internet. E aí começou o YouTube. O YouTube começou a bombar mais ou menos em 2008, que você podia colocar vídeos em HD e tal. A gente percebeu que era um oceano ali de oportunidades. Na verdade, não era naquela época, não era ainda. O YouTube era mais um repositório de vídeos, era um lugar que você botava seus vídeos. A gente criou um site e a ideia era criar um portal onde você aprendesse a fazer coisas. E no começo eu pensava em sempre entrevistar pessoas, não eu mesmo fazer. Entendi. Mas aí com o tempo a logística não dava, eu mesmo fui fazendo. No começo eu também não mostrava o rosto, fazia tudo com a mão para que houvesse um jeito de ser internacional. Então você foi crescendo realmente por camadas ali, você foi. Sentindo, apalpando, explorando até chegar no... Porque nessa época, quando a gente começou a trabalhar de verdade, virou a profissão, ninguém perguntava, mas e aí, você faz aqueles vídeos, mas você trabalha em quê? Pois é, a dúvida que surgia. A dúvida surgia. Agora não, agora as pessoas entendem, né, que dá pra você trabalhar só com isso. E esse lance da cultura maker, que tem tanta molecada, garotada gostando e acompanhando o teu canal, você acha que isso é uma moda ou isso é uma coisa que veio para ficar, que é uma... Não vamos falar assim, um chavão, o futuro da educação, mas tem força para permanecer como um instrumento didático? Então, aí tem várias questões. Primeiro, se é moda. Acho que cultura maker não é moda, porque nos Estados Unidos, por exemplo, sempre foi, esse é o padrão. Se você vai lá numa loja de material de construção, por exemplo, tem 5 vezes mais coisa do que tem aqui de variedade e todo mundo faz tudo em casa. Então, se lá eles fazem isso há muitas décadas, acho que não é uma coisa... dá certo, é uma coisa que dá certo, que as pessoas gostam de fazer. Mas agora a gente tem corte a laser, impressora 3D, né? A gente tem Arduino, uma série de coisas que eles dão uma turbinada nisso e fica absurdo, né? Aí mistura com drone, mistura com computador e fica aquilo que era só de você fazer uma coisa em casa, usando um martelo, um alicate, se transformou numa coisa bem maior. Agora, para usar isso na escola ainda é um começo, né? Eu acredito muito que isso funciona, que as pessoas começam a aprender de um jeito muito mais divertido, mas ainda tem uma dificuldade grande, é o salto que precisa ser dado, que é como colocar isso dentro do currículo regular. Porque é sempre um curso extra, é sempre alguma coisinha que está fora ali, uma coisa a mais. Mas agora, tudo tem um começo, né? Como fazer isso entrar mesmo, fazer parte da aula, ser um módulo do livro que está ali, é uma coisa a ser descoberta ainda. Então, veja, essa questão da tecnologia, hoje a garotada só fica na tela, mas assim, a essência, ela sobrevive com força, então, por meio ou seja, a garotada gosta da tela, ela te vê na tela, mas ela manuseia, ela tem um manejo. O que eu tenho que fazer no Manual do Mundo é tirar um pouco as coisas da tela. Então, Pela tela. E aí a gente ensina a fazer várias coisas fora. Então, muito do que a gente ensina é muito bacana porque pais e filhos fazem junto, avô com neto, casal de namorados sempre mandam as receitas que a gente faz. Então, a gente vê que a gente está conseguindo unir as pessoas no momento em que o movimento é o contrário, né? No momento das pessoas se isolarem. E é triste isso também porque antigamente,
quando começou a surgir o computador, sempre assim, tinha um menino mais novo na família que sabia mexer com tudo e tal. Hoje em dia é tão fácil de mexer que já não tá mais tanto assim, qualquer um mexe. Então, uma facilidade de mexer com uma tela não é exatamente a facilidade de programar um Arduino. Então, precisa desse estímulo, né? Não é mais que nem antigamente que você era obrigado a descobrir uma série de coisas no computador, descobrir como organizar os arquivos, como programar e tal. Não, o celular é feito para ele ser muito fácil de mexer, você não precisa saber nada, você está mexendo. Isso, ao mesmo tempo, tirou um pouco do aprendizado que se tinha antigamente com tecnologia. Então, sei lá, 10, 15 anos atrás era necessário um treinamento gigantesco, tinha aula de computação e tal, hoje em dia já é bem menos. E esse advento da cultura maker agora nas escolas brasileiras, elas resgatam um pouco dessa necessidade de manejo da tecnologia. Porque mistura e não só de visualização. Com eletrônica, com física, com matemática, então... Sim, eu acho que resgata pra caramba. Uma pergunta interessante, assim, que as pessoas pedem pra gente fazer porque a vida de youtuber, né? Porque... Na verdade, tem youtuber que nem cigarro, dura um verão só e depois aparece outro. Como é que você faz para sair desse destino? Então, a gente tem 10 anos de canal, não é uma coisa que já deu 10 verões. Já. 10 então, verões. Deu para percorrer um caminho longo. Uma coisa legal é que a gente nunca se meteu em modinha, nunca foi... Que é o grande problema. A gente tenta ser sério, então o conteúdo é bem consistente, é bem pesquisado, funciona para a família inteira, então não é um canal que vai ter que esconder dos menores porque está falando palavrão nem nada. A gente tenta fazer um conteúdo que serve para todas as idades, então não é um canal infantil. Se um adulto assiste, ele se sente totalmente confortável. Porque se você pega um canal muito infantil, trata o outro meio de bobo, sabe? E as crianças gostam também de um canal que tratem com respeito, assim, né? Que não é infantilização de ninguém. Não é infantilizado, não tem baby talk, sabe? É uma coisa mais séria. Então, os adultos gostam pra caramba. Nossos vídeos, por exemplo, de Bora Ver, que são quando a gente visita a fábrica, eu assisti alguns bem legais. Eu recebo foto toda hora daquilo sendo passado. Como é que se faz leite de caixinha, tal, aquela coisa toda. Eu recebo toda hora foto de gente passando em aula de engenharia. Porque os engenheiros não têm oportunidade de visitar tanta indústria quanto a gente visita. Aí vai lá no canal ver como funciona. Então é um canal e ao longo do tempo a gente vai criando coisas novas, né? Por exemplo, esse Bora Ver mesmo tem 2 anos que a gente faz. E já é uma coisa parruda. A gente tem 2 livros publicados, então... Então você acha que o caminho é a consistência e resistir à tentação da modinha? Que você pode ter uma explosão de likes, uma explosão de seguidores, depois daquilo passou e vem outro. A gente até de vez em quando explora algumas modas, mas tem que explorar com inteligência. Por exemplo, aquele hand spinner. A gente fez 5 no Manual do Mundo, mas cada um trazia um conceito diferente. Entendi. Então, sei lá, um hand spinner, a gente fez um hand spinner motorizado. E aí eu fiz o motor na mão, então eu rolei o cobre. Você aproveitou aquele momento de forma consistente, mas também não ficou... Então é uma aula de motor o vídeo. Não é o hand spinner por si só. Exatamente. Então quem assiste querendo um hand spinner, ele tem o hand spinner que ele quis, mas teve uma aula de motor que veio por baixo do pano ali. Então isso faz com que o canal fique consistente. Também a gente toma cuidado para o conteúdo não ficar muito preso no tempo, né? Então não é um conteúdo de crônica, nem de comentando o que está acontecendo agora. Se você assistir um vídeo de 5 anos atrás, ele parece que foi feito ontem, tirando a questão tecnológica, que vai evoluindo um pouco, mas o que eu estou fazendo ali pode ser feito hoje sem nenhum problema. A gente encerrar, o pai que está nos ouvindo, e o estudante também, o pai e o filho, o que você teria para dizer para ele em relação à cultura maker? Ou seja, o que ela traz de bom para esse pai e para esse filho? Então, tem várias coisas. Primeiro que eu acho que as coisas que eu vou falar numa palestra. Primeiro, eu acho que é útil. Isso vai ser útil no dia a dia, você vai aprender a consertar coisas e tal. Segundo, que é divertido. Então, mesmo que você faça uma coisa inútil, como a gente faz um monte do Manual do Mundo, mas o ser divertido em si já é uma utilidade. Senão a gente não teria videogame, não teria futebol, porque são coisas que... Se você for muito chato, elas não são úteis, mas elas são úteis pra caramba, porque são integração, a gente vive pra isso, né? A gente vive pra essas coisas legais. Então, ela tem essa função de trazer algum sentido pra vida, né? De você gostar de fazer alguma coisa. Pra aprender coisas novas é importantíssimo. Então, na escola você aprende seno e cosseno, por exemplo. É chato pra caramba. Aí você vai fazer um negócio lá, precisa calcular um ângulo. Você fala, é seno e cosseno. E aí você tem que aprender aquilo para ter uma utilidade prática. E aí quando aprendeu com utilidade prática é outro nível de aprendizado, é outra coisa.
né? E eu acho também isso cria uma inspiração da pessoa se sentir capaz de fazer coisas materialmente, sabe? Porque a gente vive muito na tela, no papel, então você faz um trabalho de escola, aquele trabalho escrito, um monte de letra que joga no lixo depois, né? Então isso tudo, você trabalha para não ter nada no final. E quando você vai num Fab Lab, numa oficina e monta uma coisa, tato, que ou você vai brincar com ela ou vai usar no dia a dia depois e tal, você ganhou uma história para contar, você ganhou uma interação com o seu, ou com pai e filho, ou amigo com amigo, né? E você ganhou um jeito de empreender até, eu acho, sabe? Você construir um projeto complexo é semelhante a abrir uma empresa, sabe? Você tem que calcular tempo, calcular custo, calcular material, estudar como vai fazer e tal. Então, tudo isso é muito rico. Ok. Essa foi a nossa conversa com o Iberê. E a lição que se fica então, que nós temos aqui, é que é menos tela, não para o canal do mundo, precisa de muita tela. Não, mas e mais contato, mais manejo com a vida, com as coisas e com a criatividade. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado.